Fala, meus amigos, beleza? Vamos começar mais um vídeo do nosso canal Cruzar nas Telas. Joel! Pesadão! Aqui com Lobinho, fala Lobinho! Fala Lobinho! Lobinho! Menina pra menina! É! Menina gatinha! Menina gatinha! Fala gatinha! Primeiramente, sejam muito bem-vindos cada um que entra aqui no nosso canal. Todos os vídeos eu gosto sempre de agradecer a todos vocês por estarem apoiando o canal Cruzar nas Telas, de vocês estarem curtindo nosso conteúdo, vendo nossa evolução, você dando nosso likezão, escrevendo e compartilhando para muitas pessoas que amam a arte do cinema. É como eu sempre gosto de falar e repetindo em todos os vídeos, para mim sempre será uma honra ensinar vocês a arte do cinema. Porque o cinema, gente, é uma arte que merece ser explorada em muitos detalhes. Como também todos vão ser muito bem-vindos ao canal Curiosidade nas Telas. Vai ter muita nostalgia e muita vibe clássica de cinema. Então, muito obrigado mesmo, gente. Vocês são top demais. Tá sempre apoiando o canal Curiosidade nas Telas, curtindo nosso conteúdo e vendo nossa evolução. E também nossa vibe de cinema. Então, um abraço a todos vocês. Aquele salvezão top. Muito obrigado, minha gente. Coração mesmo. Vocês são incríveis demais. Coreografia? Vai! Aí arrebentou, Patrícia! E hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Patrick Ferreira e você tchê 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 tchê. Patrick Ferreira e você tchê 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 tchê. I'm on free. How do you love me? I'm on free. How do you love me? You never restrict my baby. Mr. Lover, now Mr. Lover, bombastic, tell me fantastic. Vem, Juquinha. Fecha no olho. Vai. Você é aquele inscrito top que tá sempre acompanhando nossos vídeos e nossa evolução. Dá nosso likezão, já vê nosso like no nosso vídeo de hoje. Porque vai ajudar muito o canal, como eu vou ver que eu estou curtindo nosso conteúdo. Então, dá nosso likezão, eu te conto muito com a sua ajuda. Agora chega! Tão grande chupando o dedo. Amiga, não tem como te defender. Se você é novo no canal que tá acompanhando nossos vídeos, inscreva no canal, ative o sininho, gente, que é de graça, não vai se arrepender. Que você ativando essa função, só perder os vídeos novos que vai vir. Que o YouTube ele vai lhe avisar que vai ter vídeo novo, como vai ajudar muito o canal. E você, claro, já é muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Cruzar nas Telas. Só vai ter clássico do cinema, vibe nostálgica. E muita novidade vai vir no nosso canal. Então, se inscreva, gente, que é de graça, eu conto muito com sua ajuda. Vem, monstro, pode vir comigo, monstro! Quem tá aqui, tá em casa, chega aí, pode entrar. Quem tá aqui, tá em casa. A senhora não devia ter se incomodado. De maneira alguma. Vamos entrar para tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo. De maneira alguma. Quer entrar por aí? Depois. Mas não será muito incômodo? Se você já curtiu nosso conteúdo, eu creio que sim, compartilhe, gente, para o máximo de pessoas possível. Esse compartilhante vai ajudar muito o canal e, como eu sempre gosto de falar e repetindo, para mim sempre será uma honra ensinar essas pessoas a arte do cinema. Porque o cinema, gente, é uma arte que merece ser explorada e todos vão ser muito bem-vindos aqui. Que eu creio numa coisa, gente, vamos ser os melhores na crítica do YouTube e uma novidade bacana vai vir nesse ano. Amém. Desce daí, o sobrenome é Pinto. Um momento, eu vou perguntar. Desce o pinto. Desce o pinto. Alguém viu? Desce o pinto, desce o pinto. Tudo aqui, seu palhacinho. Qualquer dia desses eu pego você e vou gravar meu nome nas suas costas com um furador de gelo. É isso, rapaz, tenha calma, meu filho, não faz... Enfim, pessoal, continua nosso canal. Pra quem é novo no canal e tá acompanhando nossos vídeos agora, sabe que eu gosto muito de coisas históricas, coisas de época, sabe? Eu gosto muito de coisas de precisão histórica. Foi há 84 anos. Das antigas já. Tanto que esses dias eu tava pensando em escolher um filme interessante pra te analisar no Curiosidade de hoje.
Não me diga. Você não sabe, em dezembro do ano passado lançou o trailer de um dos jogos mais aguardados de todos os tempos, que é o GTA 6. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. The way she thought it should be. The only way we're gonna get through. Trust. Que demais! Ai, que delícia! O GTA 6 vai ser lançado no ano que vem, eu creio que sim, né? Porque a data tá programada pro ano que vem, que vai ser lançado para a nova geração de consoles. É dando que vai ter um casal nesse novo GTA, que é o primeiro GTA da franquia que tem uma protagonista mulher, que é a Lúcia. É dando que eu fiquei pensando no trailer, sabe? Porque eu pensei, será que estão inspirados em uma história real? Não vai pra cadeia, otário! Cadê meu pau? Cadê meu pau? Bem, eu diria que sim. Eu tô passada, chocada. Para você ter uma ideia, em 1967 lançou um filme que é baseado em uma história real de um dos casais mais casca-grossa dos Estados Unidos, que é o Bonnie e Clyde. Você é vergonha da profissão! É que na história de hoje a gente vai analisar um clássico do cinema que também evoluiu um pouco o cinema americano na década de 60, que é novidade para a época, inclusive, que é o filme Bonnie e Clyde, lançado em 1967, que foi dirigido pelo diretor Arthur Penn. Vamos analisar o nosso vídeo de hoje o que eu achei sobre e também umas curiosidades por trás desse clássico. Então assim, pessoal, cheio de enrolação, vamos começar com o nosso vídeo, gente, após a vinheta. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Pessoal, antes de começar o nosso vídeo, eu gosto de explicar para os inscritos novos como funciona o nosso canal. Vou explicar como funciona. Primeiramente, eu te falo sobre a produção do filme, eu te conhecer como foram os bastidores, a produção desse filme, o lançamento, conhecer como é a produção geral desse filme. Conhecer um site que é o Rotten Tomatoes, que é um site de crítica especializado, eles avaliam muita nota de filmes que eles são bem sinceros, que até me inspiram neles para poder ter ideia para os nossos vídeos. Ambulância besta! Resumo com mais ou menos a história, as cenas do filme, que esse é o diferencial do Curiosidade, que é mostrar as cenas para você sentir aquela vibe de nostalgia de cinema. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. As curiosidades que eu creio que você não sabia e eu também não. Irineu, você não sabe nem eu. E a minha crítica baseada na crítica especializada mais clara com minhas opiniões, o que eu achei sobre o filme. Não sacaram como é que é, então vamos lá e vem com a gente. Assim, pessoal, hoje nós vamos analisar também a história real desse casal, que foi um dos maiores, assim, marcantes dos Estados Unidos na década de 30. Senta que lá vem a história. Ai, meu Deus, eu estou infectado. O mosquito me picou e eu estou todo dengado. Ai, meu Deus, eu estou infectado. O mosquito me picou e eu estou todo dengado. Para conhecer como é a história deles, para depois a gente ir para a produção do filme, que ela é bem interessante. Vamos conhecer um resumo da história real deles. Elizabeth Parker nasceu no dia 1º de outubro de 1910 e faleceu no dia 23 de maio de 1934, com 23 anos. E Clyde Campbell Barrow nasceu no dia 24 de março de 1909 e faleceu no dia 23 de maio de 1934, com apenas 25 anos de idade, ou seja, eles morreram no mesmo dia. Mas vai perguntar o que aconteceu com esse casal, foi algo grave? Pois bem, vamos conhecer melhor a partir de agora a história de como é que aconteceu esse casal e como surgiu um dos maiores criminosos dos Estados Unidos na década de 30. Vamos conhecer a partir de agora. A Bonnie, ela teve uma infância pobre e difícil, com a mãe e 2 irmãos. Depois da morte de seu pai, quando ela tinha 4 anos de idade. Então, depois da morte do seu pai, ela se mudou para a cidade natal de Dallas, que é o mesmo estado do Texas. É tanto que, apesar da pobreza, ela era uma ótima aluna, por incrível que pareça. Ela era muito boa nas matérias de inglês e redação, é tanto que ela escrevia poemas de qualidade, inclusive vencendo com sua escola um concurso de literatura na Liga do Ensino do Condado. Condado, para quem não sabe, é como se fosse uma história de Idade Média, ou seja, ela venceu naquela época um concurso. É muito bom, mas porém nem tudo são flores, porque
Ela tinha um futuro promissor, porém ela não conseguiu esse futuro promissor, porque em 1926 ela se casou com 15 anos com um homem chamado Roy Thornton. E o Roy, por incrível que pareça, foi condenado a 5 anos de prisão por roubo. E dali em diante eles nunca mais se viram. Mas ela continuou usando a aliança até a sua morte, que foi no dia 3 de outubro de 1937. Então assim, depois da morte de Roy Thornton, que foi o primeiro marido da Bonnie, em 1930, ou seja, alguns anos depois, ela estava trabalhando como garçonete para poder ganhar sua renda e também viver normalmente. Porém, ela conheceu um homem que mudaria totalmente a sua vida, que é o Clyde Barrow. Sim, eles se conheceram no trabalho. É tanto que quando elas se conheceram, eles tinham a mesma idade. É tanto que elas se apaixonaram imediatamente e Bonnie largou tudo para seguir o bandido Clyde. É tanto que a dupla roubava geralmente bancos e estabelecimentos comerciais em toda a região dos Estados Unidos. E chegava até a matar pessoas como civis ou autoridades policiais. Ou seja, eles eram um dos casais mais procurados, também os mais perigosos dos Estados Unidos. Um casal de jovens. É tanto que os primeiros relatos da atividade criminal da dupla, ou seja, dos dois, foi em 1932. Apesar de Clyde já cometer crimes muito antes de conhecer Bonnie. Ou seja, ele já era conhecido por fazer uns crimes. Porém, uma das ferramentas mais valiosas da dupla era um carro que é muito marcante deles, que é o Ford Deluxe V8, que é um dos carros mais caros da época, utilizado nas fugas, ou seja, ele é um veículo roubado, claro, só que é uma das marcas do casal, ou seja, eles faziam muitos crimes com esse carro. Porém, eles fizeram muitos crimes, porém em 1934 foi o fim do casal Bonnie e Clyde. Olha como foi esse final trágico, né? Eles foram emboscados pela polícia do estado de Louisiana, onde foram mortos dentro do Ford V8. Bonnie morreu com 23 anos, enquanto o Clyde com 25. Então assim, eles morreram de uma forma que a polícia já estava no limite mesmo com o casal. É tanto que eles resolveram matar eles em uma emboscada junto com seu Ford V8. Eles levaram vários tiros de espingarda e deu no que deu, né? Eu vou mostrar agora um vídeo raro, né? Inclusive eu procurei no YouTube, que mostra o exato momento do ocorrido, como também a polícia investigando o local. Ray Hamilton was arrested. Reconstruction of the ambush was made only a few days later. These officers lay in wait on this road, but Bonnie and Clyde were wary. On the 23rd of May, the officers stopped Henry Methvin's father, turned into the road. It looks like the car, fellas. The police recognized Clyde as the driver. Look down. Riddled with bullets. This film, taken just a few minutes after the shooting, is not a reconstruction. Here is Clyde Barrow and Bonnie Parker when Clyde got the first shot. There were a pistol and a shotgun. Clyde had had no chance to return fire at the ambush, but both of them had guns close to hand. É interessante saber que uma moça tão jovem entrou na vida assim, né? Mas a gente vai conhecer agora a produção do filme, que ela é bem interessante, que conta melhor essa história de uma forma bem resumida. Vamos conhecer como é a partir de agora. A primeira manipulação do roteiro foi no início dos anos 60, influenciados pelos escritores franceses da New Wave. E ainda não concluídos, Newman e Benton enviaram a Pym um rascunho inicial. Então assim, pelo que a gente acabou de entender, pessoal, o filme pretendia ser uma versão cômica e ao mesmo tempo romântica, contando a história de Bonnie e Clyde, baseado também em filmes de gangster na década de 30, ou seja, eles queriam se inspirar em filmes daquela mesma época em que eles estavam no auge. Porém, o que me chamou a atenção é que eles queriam atualizar, obviamente, com técnicas modernas de produção cinematográfica para o filme. Ia ser daquele estilo, só que com modernização. Porém, esse projeto nunca andava até o início dos anos de 1960. Naquela época, os influenciadores pelos escritores franceses, eles já estavam com vontade de criar um filme baseado na história desse casal. É tanto que o David Newman e Robert Benton, que são os produtores, eles enviaram um rascunho para o diretor Arthur Pym, para ele avaliar. É tanto que ele gostou do roteiro e ele aceitou o filme baseado no casal Bonnie e Clyde. Tem uma curiosidade que esse filme ele foi um dos primeiros filmes a apresentar um estilo de violência muito gráfica, realista para a época. Olha como foi. Bonnie e Clyde foi um dos primeiros filmes a apresentar o uso extensivo de abortos, que são pequenas cargas explosivas, muitas vezes montadas com sacos de sangue de palco, que detonam dentro das roupas do ator.
para simular tiros lançados em uma época em que as filmagens eram geralmente relatadas sem sangue e sem dor. A cena da morte de Bonnie e Clyde foi uma das primeiras do cinema americano convencional a ser retratada com realismo gráfico. Pelo que a gente acabou de entender, Bonnie e Clyde, de 1967, foi um dos primeiros filmes a apresentar uma técnica nova de cinema, que é o aborto. Não é aquilo que você está pensando, e sim uma técnica que eles utilizam sacos dentro da roupa do ator com um estilo de sangue, né, um sangue falso, que na hora que o ator é atingido, ele com uma bala falsa, ele sai sangue no corpo, né? Tanto que a violência gráfica nesse filme é muito grande. É tanto que esse foi um dos primeiros filmes dos Estados Unidos naquela época, até essa técnica. É tanto que a partir daí, os outros filmes começaram a ter essa base de criar filmes desse estilo. Cê é louco, cachoeira! Cê é louco, cachoeira! Com sangue e mais violência nos filmes. Que naquela época ela tinha violência, mas não era tão explícita assim quanto nesse filme. Que é bem interessante. Beth originalmente queria que o filme fosse rodado em preto e branco, mas a Warner Bros. Rejeitou a ideia. O que me chamou a atenção é que os produtores eles queriam que o filme fosse em preto e branco, sim. Eles não queriam que o filme fosse colorido, porque eles queriam retratar como se fosse um filme da década de 30. É como se fosse tipo um estilo documentário, por exemplo. Porém, a Warner Bros., que é a dona dos direitos do filme, não gostou muito da ideia e eles resolveram colocar colorido mesmo. Porque naquela época, na década de 60, estava começando a ter filmes em cor, que era uma novidade para a época. Então, estava começando a ter moda e os filmes preto e branco estavam bem menos naquela época. Faz tempo. Faz tempo, né? É, ué. Assim, seria interessante esse estilo preto e branco no filme, porque ia ser bem mais realista ainda, porque é como se fosse naquela época, mas como a tecnologia em cor já estava começando a aparecer, é compreensível, o filme ele é bom do mesmo jeito. Vamos conhecer o lançamento, que ele é bem interessante, até umas polêmicas gerou no seu lançamento, olha como foi. O filme gerou polêmica na época de seu lançamento pela aparente glorificação dos assassinos e pelo nível de violência gráfica, inédito na época. Bosley Crowther, da New York Times, escreveu: é uma peça barata de comédia pastelão descarada que trata as depredações horríveis daquele desprezível e idiota, como se fossem tão divertidos e brincalhões quanto os cortes da era do jazz, em completamente mili moderna. O que me chamou a atenção é que o filme, na época de seu lançamento, ele gerou polêmica logo quando lançou. O estilo de violência gráfica. É tanto que um homem chamado Bosley Crowther, da New York Times, que ele era um repórter na época, ele não escreveu sua experiência. Ele disse que é como se fosse uma peça barata de comédia pastelão, só que com um estilo exagerado e também desprezível para ele. É tanto que ele até compara com um filme da década de 60 chamado Completamente Mili Moderna, que é o estilo de jazz. E até brincando porque ele tem muito esse tom de comédia misturado com suspense. É muito interessante saber que até naquela época foi muito assim, porque uma década diferente, né? As pessoas não tinham esse mesmo pensamento que hoje dos filmes violentos, né? Dos filmes que têm um alto grau de violência gráfica. É tanto que, como na década de 60 é diferente dos dias de hoje, né? A gente até compreende, né? Ainda assim. É a motocicleta. Quem me conta? Já sei quem fez você chorar. Quem poderá me defender? Mas mesmo assim, isso não afetou o filme. Esse filme foi um sucesso de bilheteria muito grande para a década de 60. Como também modernizou os filmes daquela época. Ou seja, depois desse filme, os filmes americanos começaram a ter esse estilo de violência gráfica exagerada em alguns filmes. Ou seja, ter sangue, né? Essas coisas assim que não tinha nos filmes anteriores e desse, né? Que é bem interessante, até foi influência para outros filmes futuros. Tanto que o Rotten Tomatoes, que é um site de crítica especializado, eles avaliaram com a nota muito boa, para ser uma ideia. Eles avaliaram com a nota de 90% no tomatômetro e 88% de pontuação pública. O que isso quer dizer? Para quem é novo no canal, para quem não entende muito essas coisas de tomatômetro, pontuação pública, o que é isso? Vou explicar. O tomatômetro é como se fossem os críticos avaliando a pontuação pública aos fãs. Ou seja, tanto os críticos quanto os fãs gostaram de Bonnie e Clyde de 1967, pelo estilo dele ser bem único e também bem fiel à realidade, mas claro, com um resumo bem breve da história deles. Olha o que os críticos disseram que eu achei muito bom, a resposta deles. Um clássico que mudou a paradigma do cinema americano. Bonnie e Clyde tem um impacto cujo poder continua a reverberar em thrillers. Então assim, para quem está se perguntando o que é um thriller,
Não é aquela música do Michael Jackson, não. We the gonna get on the mark chai. Loving. We don't make a meeting. I don't mean no. We the mark chai. We don't show the lock chai. We don't make a meeting. I don't. Você tá fazendo embaixadinha ou dançando? Thriller é como se fosse um suspense, ou seja, é um filme de tensão e também um medo no telespectador, ou seja, é uma cena que você se impacta. É tanto que os críticos gostaram muito do filme pelo fato de ele ter um estilo único, como também foi um dos filmes americanos que mais trouxe uma pegada diferente. Na época, o pessoal estava acostumado. Ou seja, tem um estilo de suspense, como também contar a história desse casal de uma forma muito bem feita. A gente vai avaliar nossa crítica pro final do vídeo que eu achei sobre. Assim, pessoal, vamos conhecer a história do Bonnie e do Clyde pela primeira vez nos cinemas, adaptado na década de 60, contando a história desse casal de uma forma tanto cômica como também de tensão, né, um suspensezinho, em Bonnie e Clyde. Bonnie e Clyde, de 1967, a história ela é assim. Parker se apaixona por um ex-presidiário, Clyde Barrow, e decide acompanhá-lo. Juntos iniciam uma carreira de crimes roubando carros e assaltando bancos, até serem perseguidos pela polícia por todo o país. Pelo que a gente acabou de entender, a história ela é parecida com o resumo que eu dei no início do vídeo agora há pouco, contando a história deles, que a gente já conhecia a Bonnie, né? Que ela é uma moça que se apaixona por Clyde Barrow. É tanto que na história, esse casal ele começa a se aproximar demais, começa a se apaixonar. Como também eles começam a fazer assaltos a banco, como também a polícia está atrás deles em todo lugar. É um dos criminosos mais assim procurados pela polícia e por todos. Então assim, a história ela é até interessante porque ele foca muito nessa história. Tanto que vamos conhecer as melhores cenas pra vocês, que aí vamos sentir a nostalgia de cinema. Por exemplo, tem a cena inicial que mostra a Bonnie vendo o Clyde chegando na sua casa, que ela já começa contando a história deles assim, já no relacionamento. Hey boy, what you doing with my mama's car? O que me chama a atenção é que esse filme ele não foca muito na infância, ele mostra logo quando eles já estão juntos, né? Você já começa como eles estão assim se aproximando para poder entrar no mundo dos crimes. Ou seja, a Bonnie ainda não entrou ainda. Mas ela já vai entrar em alguma hora ou outra. Sua vagabunda capivara. Cena que Bonnie sai da sua casa para conversar com Clyde, que é muito boa a cena. Oh, waitress. What line of work you in? When you're not stealing cars. Well, I tell you, Cena que Clyde rouba um estabelecimento na frente dela, que é muito engraçado, ao mesmo tempo bem tenso, né? Deles aprendendo a atirar, que é muito boa a cena. it's alright. Slow. How about that now, ain't you? Linda morena, você tá ligado? Quero pegar o número do WhatsApp dela, irmão, pra não trocar uma ideinha amanhã, você tá ligado? E não, ela é louca. Engraçado ao mesmo tempo até tensa, né? Quando eles estão roubando o banco e o parceiro, né, que dirige o carro, ele fica batendo na baliza, ele quase não consegue sair. É engraçado ao mesmo tempo ter uma fuga de perseguição que é muito boa. This is a stick up. Yes, sir, it's a stick up. All right. Come on, everything. Get up here. Come on by Saturday. Hi, where's the car? O casal roubou um banco maior ainda e também tem uma tensão na hora da cena, eles roubando um banco grande. Keep it in. Next time I'll aim a little lower. Happy birthday, hon! Sendo que o casal faz um piquenique após um longo dia, né, de roubos. My story. You told my whole...
final do filme que ele é bem triste, né, e ao mesmo tempo tenso, que mostra a morte do casal Bonnie e Clyde, né, de uma vez por todas, que a polícia já tava de saco cheio com eles. Essa cena é bem tensa, tanto que naquela época o pessoal já ficou impactado porque é uma cena muito assim pesada, né? Mostra mais realista a cena. Como eu falei, esse filme foi inspiração para filmes futuros, esses filmes com temas mais violentos, né? Com tiro e também com mais sangue, né? Que naquela época não era tão comum assim. É bem interessante. O Bonnie e Clyde de 1967 foi um sucesso de bilheteria, por incrível que pareça. Ele arrecadou 70 milhões. Mesmo com as polêmicas, com as críticas na época por ter muita violência, ele conseguiu fazer dinheiro. E para um orçamento de 2,5 milhões, ou seja, ele é um filme barato. Ou seja, para os padrões de Hollywood é muito pouco dinheiro para poder produzir. Mas é como eu falo em alguns vídeos, se você tem uma história legal e sabe usar o orçamento de uma forma bem feita, funciona. E de fato o filme é muito bom. É tanto que tem umas curiosidades que eu creio que vocês não sabiam e eu também não. Então vamos lá e vem com a gente. Finalmente, eles não foram enterrados juntos. A mãe de Bonnie, que desaprovava o seu relacionamento com Clyde, enterrou a filha em um cemitério em Dallas. Clyde foi enterrado ao lado de seu irmão em Marvin. O que me chamou a atenção é que a mãe de Bonnie ela não enterrou sua filha junto com seu parceiro, que é o Clyde. Então o que foi que ela fez? Ela colocou sua filha, né, enterrada no cemitério de Dallas, lá no Texas, enquanto o Clyde foi enterrado ao lado de seu irmão lá em Marvin. É bem interessante saber que até a mãe dela não aprovava esse relacionamento, né? É bem curioso saber e bem triste, né? Bonnie e Clyde, uma rajada de balas, que é chamada aqui no Brasil, é a estreia do ator Gene Wilder no cinema. Esse que me chamou a atenção, esse foi o primeiro filme do ator Gene Wilder no cinema, foi esse aqui, Bonnie e Clyde, de 1967. Inclusive, ele foi o vencedor do Oscar 1968. Por incrível que pareça, ele ganhou de melhor atriz coadjuvante, que é a Estelle Parson, e melhor fotografia. Ou seja, mesmo ele sendo um filme muito criticado na época pela violência exagerada, ele ganhou o Oscar de melhor filme. Ou seja, foi um dos melhores filmes daquela época. É sensacional saber que ele ganhou. Burnett Guffey for Bonnie and Clyde. Thanks everybody that helped. Enfim, pessoal, agora eu vou fazer minha análise crítica do que eu achei do filme Bonnie e Clyde, uma rajada de balas, né, lançado em 1967. Vamos lá e vem com a gente. Professor Girafales, eu posso fazer uma observação? Sim. Obrigada. Pessoal, honestamente falando, eu achei esse filme um dos melhores que eu assisti assim, de questão histórica. Porque quando eu assisti esse filme pela primeira vez, que foi recentemente, eu achei o filme bem interessante para quem curte uma história de drama com ação policial. Quando ele foi lançado, ele foi um filme muito criticado pela essa estética violenta, porque naquela época era uma época diferente, o povo não era tão acostumado a ver filmes assim. É tanto que depois dessa época, de 1967, começaram a ter filmes com essa pegada mais assim, de efeitos especiais muito realistas para a época. Ou seja, para aquela época é muito inédito. É tanto que, na minha opinião, o filme ele funciona na questão da história, porque, como eu falei nas cenas, ele não mostra a infância da Bonnie, não mostra como ela era no passado, para depois ele conhecer aquele primeiro marido dela e depois o Clyde, não. Ele foca mais no resumo do casal, bem muito assim explicadinho, não precisa você ver tudo do início para depois ter meio fim, aquela história muito grande. Eu sei que biografias podem ter detalhes para poder a gente entender a história dos personagens como na vida real, para a gente comparar as histórias, porque geralmente a adaptação eles podem mudar uma coisa ou outra. De fato, pela história que a gente entendeu no início do vídeo, como também pelas cenas que a gente viu, que esse casal ele era um dos mais procurados dos Estados Unidos, era um dos mais assim atraídos pela polícia. É tanto que na história ela é muito boa, ela é bem resumida, como eu falei, do início até o fim, muito bem estabelecido, contando a história deles, tanto da gangue como também do casal. As cenas de câmera elas são muito boas. Esse que eu gostei do filme porque ele tem uma pegada nos 30 para um filme que foi lançado em 1967. Ele é muito bom porque a estética do filme dos anos 30 ela é muito bem feita, sabe?
Para um orçamento de 2,5 milhões não é muito dinheiro para um filme de Hollywood, é muito pouca grana. Mas mesmo assim eles souberam usar o dinheiro muito bem feito, a estética da década de 30. Então assim, é um filme bem feito, é um filme muito bem desenvolvido também, um alívio cômico também, ele é muito bom, ele é até engraçado em algumas cenas. Mesmo a gente sabendo que é errado o que eles estão fazendo, mas é muito bem feito o estilo que a história ela se desenrola. É muito legal, sim, eu recomendo. Você vai perguntar, mas vale a pena assistir esse filme em 2024, né? Ele é um filme antigo e tal. Pois bem, eu não me importo se o filme é antigo, porque os clássicos, gente, traz uma pegada diferente, sabe? É uma coisa que eu não sei explicar, sabe? É uma pegada muito única, né, para um filme daquela época, né, para hoje em dia. Mesmo sendo um filme da década de 60, ele envelheceu até bem, para você ter uma ideia, né? É uma história muito bem feita e também ela é muito bem estabelecida com tanto a violência, que é isso que eu vou questionar agora, que ela é muito apontada na época, né? Falhou tanto pelo fato de ter violência, porque eles eram criminosos, né? Lógico que ia ter tiro e tem as coisas, né, que aconteceram na vida real. Então, assim, pra mim não atrapalha, ele é um filme muito bem feito na questão de violência, né? Porque é um filme muito pra adulto, né? Assim, só avisando, né? Ele é um filme pra maiores, porque ele tem cenas até meio exageradas até. Mas na minha opinião, ele é muito bom sim, eu recomendo pra quem tá se perguntando. Ele é um clássico do cinema, também inspirou outros filmes futuros a ter esse estilo de suspense com uma história muito bem estabelecida e resumida. Eu vou dar honestamente, pra falar a nota do filme, né? Eu vou dar uma nota 9, na minha opinião. Eu vou dar uma nota 9 porque ele é um filme até que compensa assistir hoje em dia. Claro, ele é um dos melhores filmes assim, mas só dele ter ganhado o Oscar e ter feito uma grana legal e também ter fãs, né, que gostam desse filme até hoje, na minha opinião ele é um filme legal tanto para quem gosta de a pegada histórica, né, porque para quem gosta de época, né, essas coisas de anos 30 ou antes, né, precisando histórica, e uma história de drama com suspensezinho, né, de ação policial, vale a pena se vocês conferir. É um dos melhores filmes, como também é um dos filmes que marcou a década de 60, que modernizou e que foi novidade para a época, né, que hoje é muito comum nos cinemas. É sensacional e recomendo. Então assim, pessoal, esse é um filmaço lançado em 1967 do diretor Arthur Penn, que trouxe Bonnie e Clyde de uma forma inesperada naquela época, que trouxe um filme meio adulto, dizendo assim, um filme de ação, com um drama e suspense de uma forma muito bem estabelecida e bem resumido do casal mais procurado dos Estados Unidos na década de 30. É sensacional. Frank just figured on some easy pickings, didn't you, Frank? You know, Texas Ranger, you ain't hardly doing your job. You ought to be home protecting the rights of poor folk, not out chasing after us. I know, go take a personal fight. Look, what do you want to do with him then? Hang him. I don't know. Take his picture. And then everybody's going to see Captain Frank Hammer of the Texas Rangers with the Barra Gang. Now, you know, we are just about the friendliest folks you would ever want to meet. Hey, Buck. Yeah. Get the Kodak. Doggies! Hold it, hold it. That's Bonnie, Faye Dunaway. That's Clyde, Warren Beatty. Stop that car! Left up ahead, turn left! Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Dá nosso likezão, já vai nosso like no nosso vídeo, porque vai ajudar muito o canal, como eu vou ver que vocês estão curtindo nosso conteúdo. Então dá nosso likezão, eu te conto muito com a sua ajuda. Se você é novo no canal que está acompanhando nosso vídeo, inscreva no canal e ative o sininho, gente, que é de graça, não vai se arrepender. Que você ativando essa função, você perder os vídeos novos que vai vir. Que o YouTube aí vai lhe avisar que vai ter vídeo novo, como vai ajudar muito o canal. E você, claro, já é muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Cruzar nas Telas. Só vai ter clássico do cinema, vibe nostálgica e com muita novidade. Então, inscreva a gente que é de graça, eu conto muito com sua ajuda. Vem, monstro, pode vir comigo, monstro! Daqui, tá em casa, chega aí, pode entrar. Quem tá aqui, tá em casa. Vamos entrar pra tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo? Ai, de maneira alguma.
Quero entrar, porém, depois da senhora. Já curtiu nosso conteúdo? Eu creio que sim. Compartilhe, gente, para o máximo de pessoas possível. Que vocês compartilhando vai ajudar muito o canal e, como eu sempre gosto de falar e repetindo, para mim sempre será uma honra ensinar vocês a arte do cinema. Porque o cinema, gente, é uma arte que merece explorar e todos vão ser muito bem-vindos ao nosso canal. Porque eu creio numa coisa, gente, vamos ser os melhores sem crítica do YouTube e uma novidade bacana vai vir em 2024. Amém. Milhões? E como? É que eu vou plantar um pezinho de carambolas para que vire uma árvore de carambolas que vai dar milhões de carambolas. Então eu vendo os milhões de carambolas, aí planto outro pezinho de carambolas, aí vai dar mais milhões de carambolas. Então eu vou plantar mais pezinhos de carambolas. Ai, cale-se, 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 você me deixa louca! O quanto tanto o másculo, ai com M maiúsculo. Vejam só os meus músculos e com amor cultivei. O meu bumbum era flácido, mas esse assunto é tão místico. Devido a um ato cirúrgico, hoje eu me transformei. O meu andar é erótico, com movimentos atômicos. Foi um moreno simpático, que eu me apaixonei. Logo de manhã, e hoje estou tão eufórico, com meus pedaços biônicos. Ontem eu era católico, e agora? Aí hoje eu sou um gay. Au! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Enfim, pessoal, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado por estar apoiando o canal Cruzado nas Telas, estar curtindo nosso conteúdo, gostando dessa vibe clássica de cinema e também nossos vídeos. Eu fico muito feliz por estar no nosso conteúdo, então muito obrigado mesmo, gente, você é top demais, tá sempre apoiando o canal Curiosidade. Fico muito feliz mesmo, gente, coração mesmo, vocês são incríveis demais. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela sua atenção. E é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima, gente. Falou!